Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 4 e agora nós vamos falar então dos recursos cabíveis dentro do âmbito dos juizados especiais cíveis. E aqui nós temos uma disciplina que é relativamente fácil, mas ainda assim é preciso tomar cuidado com alguns detalhes. Afinal, nem tudo está aí previsto na própria Lei 9.099. É preciso aí se atentar a algumas questões pontuais, né, aí que estão presentes, mas que estão em outros aí diplomas legais, assim como também entendimento jurisprudencial. Vamos então ver aí com certa calma para entendermos facilmente essas questões. Primeiro, vamos trazer aqui quais são as espécies recursais que nós temos previstas então para o juizado especial cível. Olha aí na sua tela. Nós temos então a possibilidade de opor embargos de declaração, de interpor recurso inominado, interpor recurso extraordinário ou até mesmo interpor o recurso de agravo. E esse último aí, principalmente, temos que tomar cuidado com essa informação. Vamos então começar aí pelos embargos de declaração. Os embargos de declaração, né, que podem então ser opostos perante o juizado especial, têm previsão expressa na Lei 9.099. Está lá então no artigo 48 ao artigo 50. E vai dizer o seguinte, que os embargos de declaração, eles têm a finalidade de corrigir equívocos que estão presentes na decisão recorrida. Mas equívocos aqui que têm uma natureza um pouco diversa, que são aí problemas naquela decisão originária que decorrem da própria forma de redação que o juiz trouxe para sua decisão, que pode levar a uma obscuridade, a uma contradição ou até mesmo a uma omissão. Então veja que os embargos de declaração, eles não se prestam para atacar o conteúdo da decisão judicial. Eles não servem, portanto, para discordar daquilo que foi aí determinado a partir dos fundamentos e do convencimento do juízo para as partes. Mas, na verdade, nos embargos de declaração, você está verificando que há um determinado problema naquela decisão e que pode, inclusive, prejudicar o seu cumprimento. E que pode também aí prejudicar algum direito da parte de maneira reflexa em razão do não entendimento, da ausência aí de clareza, da ausência aí de certeza naquilo que foi decidido. Então, vamos dar uma olhada no artigo 48 lá da Lei 9.099 para vocês verem. Olha só. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Aqui, então, os casos do Código de Processo Civil são aqueles que estavam previstos no artigo 48, na redação anterior, salvo um deles. Ou seja, o caso de obscuridade, contradição ou omissão. Então, essas são as três hipóteses que estão previstas no Código de Processo Civil e que atualmente tornam cabíveis os embargos de declaração. Veja, antes tínhamos a previsão da dúvida, mas essa previsão aqui nunca fez muito sentido. E por que nunca fez muito sentido? Porque a dúvida é muito mais um problema da pessoa em si, que não está entendendo aquilo que já está claro, do que de fato um problema na decisão. Veja, obscuridade, contradição e omissão, que já explicarei com maior detalhamento adiante, são problemas na própria decisão e que, por mais que eu realize aí um método interpretativo próprio, eu realize uma hermenêutica aí extensa, né, aprofunda dentro daquela decisão, eu não consigo compreender aquela decisão judicial. Agora, a dúvida é aquela situação que, se não se mistura com a própria obscuridade, contradição ou omissão, é um problema interno, intrínseco daquele que está lendo, porque ele não entendeu.
mas o não entendimento decorre aí de alguma deficiência na sua interpretação e não problema na decisão. Então, nunca fez muito sentido a questão aí da hipótese da dúvida. E isso foi corrigido aí pelo Código de Processo Civil de 2015, né, que retirou essa possibilidade e falou que nos casos então previstos nele é que poderá também ser opostos os embargos de declaração perante os juizados especiais cíveis. Agora vamos entender o que é obscuridade, contradição e omissão. Primeiro, obscuridade é aquela decisão que não dá para perceber, notar exatamente aquilo que o juiz quis dizer com a sua decisão. Ou seja, nós temos aqui então uma situação em que a redação está confusa, que a forma como foi então redigida a decisão não dá para entender se realmente o juiz, por exemplo, julgou procedente, improcedente, se ele concordou com tal argumento da parte, se discordou. Veja, não dá para aí então ter qualquer conclusão. Então essa é a ideia da obscuridade. Contradição, por sua vez, ocorre quando existem ideias opostas na mesma decisão. Então o juiz falou que está convencido pelos argumentos do autor e depois decide em favor do réu. Ou até mesmo, ele diz primeiro que considera tal prova, para no parágrafo seguinte dizer que desconsidera essa prova. Então veja, quando temos aí ideias contraditórias, opostas, né? Então eu tenho aí uma contradição nessa sentença ou no acórdão. Bom? E finalmente, a omissão é na situação em que o juiz não se manifesta sobre alguma prova, sobre algum argumento ou até mesmo sobre algum pedido da parte. E veja, a parte considera que aquele pedido, aquele argumento, aquele fundamento, aquela prova produzida é essencial para a prova e a justificativa do seu direito, para que se faça valer aquele direito. Então ela pode exigir do juiz que ele então se manifeste expressamente sobre aquele termo. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, que é uma questão aí que atravessa, digamos, gerações do Código de Processo Civil e é uma discussão que persiste nos tribunais, né? Que o juiz, ele está obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer fundamento da parte? Veja que não, que isso não é verdadeiro. Porque, por vezes, um argumento central, mais essencial, digamos assim, trazido por uma das partes, quando negado, derruba os demais. Então, quando eu, por exemplo, derrubo como um juiz um argumento sobre um princípio jurídico, falando que aquele princípio não se aplica, veja, todos os efeitos desse princípio caem junto. Logo, os argumentos trazidos pela parte, né, ou pelas partes sobre aquele princípio não podem mais ser considerados. Então o juiz não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos da parte. Isso, inclusive, é jurisprudência sedimentada em vários tribunais, Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Mas veja, desde que esse argumento seja aí mera repetição, seja mera aí, então, reforço de um argumento já derrubado anteriormente. Tá bom? Então, nessas situações aí, não se considera que há uma dúvida apta a possibilitar a oposição de embargos de declaração. Bom? Muito bem, vamos dar uma olhada no parágrafo único do artigo 48. Olha só o que ele diz. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. O que são esses chamados erros materiais? Gente, são erros simples, que não vão precisar aí da oposição de embargos de declaração para sua correção. Você pode simplesmente avisar o juízo por meio de uma petição simples de que houve um erro material, ou até mesmo o juiz, ele percebendo por si só que há esse equívoco, ele faz a correção. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que, ao invés do juiz colocar que o nome da parte na decisão é José Eduardo, ele colocou João Eduardo. Veja só, é um erro
tanto quanto simples. Mas se eu precisar levar essa decisão para ser cumprida em algum outro órgão, digamos, tem que levar aí num cartório, esse erro pode me trazer um prejuízo. Porque eu vou apresentar meu documento, vai ver que lá está escrito José Eduardo. E a decisão está escrito João Eduardo. O cartório pode falar, veja, não é você aqui a pessoa que tem aí, que está sendo beneficiária dessa decisão, que é a vencedora aí desse processo, porque quem venceu foi o João Eduardo, não o José Eduardo. Então, eu posso aí requerer ao juiz, por uma petição simples, ou até mesmo se ele perceber de ofício, fazer a correção aí no meu nome, né? Então, onde se lê lá João Eduardo, agora é José Eduardo. Ou até mesmo, digamos que a dívida, o valor, né, de condenação era de 10 mil reais. Só que o juiz errou a vírgula e colocou no fim que ficou parecendo que era 1.000 reais. Veja, erro material. Não é porque o juiz errou o cálculo, ele errou a colocação de uma vírgula. Então, daí, nessa situação, você pode também pedir a correção aí por ser um erro material. Tá bom? Muito bem. Como que eu oponho os embargos de declaração e qual o prazo para tanto? Artigo 49. Olha só. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Então veja, posso aí imediatamente, tomando ciência da decisão ou na audiência de instrução e julgamento, quando assim realizada a condição, então já proferida a sentença, eu já posso oralmente embargar da declaração aí dessa decisão, né? Ou então eu posso, no prazo de 5 dias, fazer por escrito, né? E daí então tomei ciência, fui intimado essa decisão, eu tenho a partir daí contado 5 dias para opor os embargos de declaração. Bom? Muito bem. Mas olha só, nós sabemos, e aqui até é o próximo tema que a gente vai trabalhar nessa aula, que de uma sentença cabe recurso. E aqui vai caber o chamado recurso inominado, que seria o equivalente à apelação no processo civil comum. Mas eis que é oposto o embargo de declaração. Veja, se houve aí alguma contradição, uma omissão, uma obscuridade, pode prejudicar a interposição no recurso, do recurso inominado. Como que funciona então a questão desse prazo? Afinal, o recurso inominado, o prazo começa a contar também da intimação da sentença, assim como os embargos de declaração. Mas como que eu vou recorrer pelo recurso inominado se ao mesmo tempo eu tenho uma contradição, eu tenho uma omissão ou uma obscuridade nessa sentença que não me permite entendê-la corretamente para depois interpor o recurso devidamente? Veja que a resposta para isso nós encontramos no artigo 50 da Lei 9.099. Olha só, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Então veja, eu tive uma sentença desfavorável aí à minha pretensão. E eu pretendo recorrer. Só que eu constato uma contradição, por exemplo, nessa sentença. O que eu vou fazer? Eu oponho os embargos de declaração e, com isso, a interrupção do prazo para o recurso inominado. O juiz, então, decide os embargos de declaração e, intimado dessa decisão, recomeça a contagem do prazo para o recurso inominado. Tá bom? E veja, aqui a interrupção do prazo para a interposição do recurso. Ou seja, interrupção, nós temos então o reinício do prazo, diferente da suspensão, que inclusive era aquilo que era dito na redação anterior do artigo 50, que os embargos de declaração suspendiam o prazo para recurso. Com o advento do novo Código de Processo Civil, então agora interrompe o prazo para o recurso. Tá bom? Muito bem. Falamos então aqui do recurso inominado
Então, vamos agora estudar o recurso inominado, que a gente encontra a partir do artigo 41 até o 46 da Lei 9.099. Veja só, primeira informação que eu gostaria de passar aqui é recurso inominado. Por que esse nome? Simples, porque a Lei 9.099 não deu nome para esse recurso. Como ele não tem nome, ficou chamado de inominado. E daí então virou um costume chamar esse recurso de inominado. Mas veja, ele é como se fosse o equivalente à apelação que nós temos no processo civil comum. Ou seja, na situação aqui em que eu, discordando da conclusão da sentença dada, eu então recorro dessa decisão aí acerca do seu mérito. E olha então o artigo 41 sobre esse tema. Olha só. Da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Então, olha as questões aqui importantes. Primeiro, recurso inominado contra sentença apenas. A gente já viu os embargos de declaração contra sentença e contra acórdão. Aqui, no recurso inominado, contra sentença. E veja, toda e qualquer sentença? Não. Por quê? A sentença que homologa um acordo de uma conciliação não é recorrível, tampouco laudo arbitral. Por quê? Conciliação, as partes chegaram nesse acordo, então elas quiseram aquela solução para o seu caso. Se elas quiseram isso, seria aí até uma atitude contrária à boa-fé, ela falar agora que ele está recorrendo contra aquela decisão. Então, não há como recorrer. E do laudo arbitral, em razão de expressa previsão legal, que nós já estudamos em aula anterior. Muito bem. E daí, uma diferença aqui interessante. Caberá recurso para o próprio juizado. Por que para o próprio juizado? Porque o recurso inominado não vai para o Tribunal de Justiça. O recurso inominado é julgado pelos próprios juízes dos juizados especiais, que os três juízes togados, que são aí então titulares de varas do juizado especial civil, formam a turma recursal. E essa turma recursal é que terá competência para o julgamento do recurso inominado. Olha o parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então, veja aí que o julgamento, então, é feito por juízes do próprio juizado, né? Não é feito aí, então, pelo tribunal. E o parágrafo 2º vai dizer que, no caso, então, do recurso inominado, diferente do que acontece na primeira instância, é obrigatória a representação por advogado. Bom? Muito bem. Prazo. Qual que é o prazo para a interposição do recurso inominado? Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita. Veja que aqui não há incidência do princípio da oralidade, o princípio informador aí da oralidade dos juizados. Deve ser por escrito, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, tá? Então veja, prazo de 10 dias, tá bom? Para o recurso inominado, contado da ciência da sentença, e a petição deve ser escrita. Agora, precisa recolher as custas, o chamado preparo para esse recurso? Veja, aqui é necessário. Lembrando aquelas aulas anteriores que nós tivemos,
que eu falei para vocês, que ao final da ação aí no juizado, é possível então que haja o recolhimento dessas custas. E para a interposição de recurso, é obrigatório o recolhimento das custas processuais. E as custas específicas para o recurso, que é o chamado preparo. Só que a forma de recolhimento do preparo no juizado é diferente das varas comuns. Por quê? Numa vara civil comum, no momento em que você interpõe o recurso, você já tem que ter recolhido. Então você já junta lá como documento, como anexo, o comprovante de pagamento do preparo, do recolhimento do preparo. No juizado, não. Você interpõe o recurso inominado e daí você terá aqui 48 horas depois da interposição para o recolhimento do preparo. Olha o parágrafo 1º. O preparo será feito independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Cuidado aqui com duas coisas. Primeiro, o prazo é contado em horas. Então não conte como 2 dias. Você não tem 2 dias. Você tem 48 horas. Aí, contado da intimação da sentença. Ou melhor dizendo, você tem 48 horas contados aí da interposição do recurso, tá? Da interposição do recurso. E que, se você não recolher, o seu recurso é considerado deserto. O que é considerado deserto? Que não houve o pagamento do preparo e, portanto, ele nem terá seguimento. Ou seja, ele nem mesmo terá o início aí da sua análise. Já será descartado desde logo, tá bom? Muito bem. Parágrafo 2º. Após o preparo, a secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, que aqui são as chamadas contrarrazões do recurso inominado. Ou seja, aí passado então feito aí o preparo, tudo mais, a secretaria realiza todo o procedimento para a organização do processo e daí fará a intimação daquele que é o recorrido para que ele, então, apresente suas contrarrazões ao recurso inominado. Tá bom? Artigo 43, melhor dizendo, vai dizer o seguinte, que o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. O que significa isso? Que veja, o recurso, aqui, nós temos 3 espécies de efeitos que vocês vão estudar lá em processo civil, tá? Que é o efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito ativo. Alguns doutrinadores identificam outros, mas esses são os 3 principais. Efeito devolutivo é simplesmente a ideia de que a matéria é devolvida ao Poder Judiciário para que seja apreciada. Todo e qualquer recurso possui o efeito devolutivo. Porque quando você recorre, você devolve o processo para o Poder Judiciário para que ele reaprecie a matéria. Só que alguns recursos podem ter aí efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo? Que a decisão, no caso aqui a sentença, não produzirá efeitos enquanto não for julgado o recurso. Então, olha só, no juizado especial cível, o efeito suspensivo é excepcional. A regra é que haja somente efeito devolutivo. O que significa isso? Que se não for concedido pelo juiz efeito suspensivo ao recurso, aquilo que foi decidido na sentença já pode ser executado desde logo. Ou seja, a parte vencedora já pode exigir o cumprimento daquele direito, por exemplo, na fase de execução do processo. Por outro lado, se for concedido o efeito suspensivo, o vencedor terá que aguardar a solução do litígio pelo recurso. E daí, se confirmar a sentença, ele poderá então
executar aí aquilo que foi decidido. Se não, aí então tivemos uma virada aí no resultado do processo. Bom, então veja que o efeito suspensivo não é regra, em razões de celeridade, porque o juizado quer que o litígio seja solucionado o quanto antes. Aí, preferencialmente, já na primeira instância. Então, aqui eu tenho somente o efeito devolutivo para o recurso, tendo excepcionalmente efeito suspensivo quando a decisão, se cumprida desde logo, causar dano irreparável para a parte. Então, vamos dizer o seguinte, que se a parte for cumprir aquela decisão, nunca mais ela terá aquele direito restituído, restabelecido. Digamos que ela vença em sede de recurso. Ela vencendo em sede de recurso, para pedir de volta aquilo que ela já fez, se torna impossível, porque digamos que aquele direito já foi consumido, digamos que é um produto que foi entregue que já foi consumido pela parte contrária. Então, numa situação dessa, em que há um dano irreparável, não há como haver qualquer restituição, aqui então pode-se conceder efeito suspensivo. E aqui cabe apreciação do juiz, caso a caso, para ver se é cabível conceder efeito suspensivo ou não. Bom, vamos para o 44. Olha só. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética que alude o parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, que nós já estudamos, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Tá? Então, pode aí haver a gravação em fita magnética, mas hoje em dia esse artigo até não tem grande importância, porque o Código de Processo Civil permite que as partes, independentemente de autorização judicial, gravem as audiências. Então, pode haver aí a gravação, né? E aqui, se ela quiser, pode pedir a transcrição por meio aqui do artigo 44, tá? Artigo 45. As partes serão intimadas da data de sessão de julgamento. Óbvio, as partes devem tomar aí ciência, então, de quando o recurso delas será julgado. E o 46, o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Então, olha só como é simplificada aí a segunda instância, o julgamento pela turma recursal nos juizados, né? Veja que a ata só vai constar, então, número do processo, a fundamentação de maneira bem simples do que foi decidido e o resultado, né? Se então foi provido ou desprovido o recurso proposto pela parte, interposto pela parte, né? Agora, veja, se a sentença é confirmada, se não muda nada, nem precisa de fato montar um acórdão. Só faz uma súmula, ou seja, um enunciado bastante simples, dizendo que a sentença foi confirmada pelos seus próprios fundamentos. Ponto final, né? Ou seja, para dar celeridade ao julgamento aí dos recursos inominados, tá bom? Muito bem, gente. O próximo recurso que nós temos aqui, né, como mostrei lá para vocês, é o chamado recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, obviamente, eu não vou aqui dissecá-los para vocês, porque ele vai ser estudado com maior cuidado nas aulas de processo civil. Então aqui só vou passar aí o escopo dele e o porquê é possível a interposição do recurso extraordinário. Veja, qual que é a ideia do recurso extraordinário? Que haja então um recurso quando a causa decidida em uma única ou última instância violar a Constituição, declarar inconstitucional tratado ou lei federal, julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou então julgar válido lei local contestada em face de lei federal. Principalmente, que a maioria dos casos acontece, recurso extraordinário é quando há violação à norma constitucional. Então, quando a decisão aí da turma recursal violar a Constituição. Mas veja,
Como que a gente extrai, da onde a gente extrai esse fundamento da possibilidade de interposição do recurso extraordinário? Por meio do artigo 102, inciso 3º da Constituição. Olha só, que vai dizer que é competência do Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, e daí as hipóteses que eu falei para vocês, né? Veja, única ou última instância. Turma recursal é a última instância dos juizados? É. Por isso, então, é possível a interposição de recurso extraordinário. E veja só, pode o recurso extraordinário, mas não é possível recurso especial. E por que não é possível recurso especial? Pela redação da própria Constituição. Olha só o que diz o recurso especial, que compete, então, ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando decisão recorrida, e daí das hipóteses aqui, que é principalmente no caso de violação de lei federal. Veja, por que não pode recurso especial? Porque tem que ser única ou última instância de tribunal. E turma recursal não é tribunal. Por isso é incabível recurso especial nos juizados especiais. Somente recurso extraordinário. Tá bom? Muito bem. De recurso extraordinário, isso é o suficiente aqui para entendermos. Questões formais de aí, então, propositura desse recurso, deixa para as aulas de processo civil. Aí agora vamos para a última espécie, que é o agravo. E o agravo, gente, tomem muito cuidado, porque a ideia aqui é a seguinte: o agravo de instrumento previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil não é cabível no juizado especial cível. Então veja, agravo de instrumento não é cabível. Por quê? Não há como recorrer de decisões interlocutórias no juizado especial. No máximo, se uma decisão interlocutória violar um direito líquido e certo de alguém, ou seja, um direito que é determinado aí e há certeza na sua extensão, aí então é possível você impetrar mandado de segurança contra essa decisão interlocutória. Mas veja, as hipóteses são escassas, sobretudo se você falar de direito líquido e certo numa decisão interlocutória. Logo, entenda o seguinte: recurso de agravo de instrumento não é cabível nos juizados. Mas há uma hipótese de agravo que é cabível no âmbito do procedimento do juizado, que está previsto no enunciado número 15 do FONAGE. Olha aí na sua tela. Ele fala o seguinte: nos juizados especiais, confirmando aquilo que eu disse para vocês, não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil. Quais são essas hipóteses? Aqui, que está previsto no enunciado, é a redação do artigo aí do Código de Processo Civil, melhor dizendo, de 1973. Então, precisamos atualizar aí por meio da hermenêutica, obviamente, esses dispositivos legais. Então, entendam que aqui temos que falar do artigo, na verdade, 1030, inciso 1º, do nosso atual Código de Processo Civil. E o que esse artigo 1030, inciso 1º, vai falar? Ele vai tratar aqui da possibilidade de o tribunal recorrido, né? E daí no caso aqui, então, a turma recursal, negar seguimento ao recurso extraordinário nas hipóteses previstas nesse dispositivo. Ou seja, entenda o seguinte:
passou pela primeira instância, não concordei com a decisão, interpus recurso inominado. Turma recursal julgou aí contrariamente também aos meus interesses novamente, por exemplo, confirmando a sentença. E daí eu verifico por mim, pela minha interpretação, que há aí uma violação à norma constitucional. Então, eu interponho o recurso extraordinário. Mas para o recurso extraordinário subir ao Supremo Tribunal Federal, precisa passar por uma admissibilidade tanto da turma recursal recorrida como do próprio Supremo. E daí, então, nessa situação, a turma recorrida, ela pode negar seguimento, ou seja, não deixaram o recurso subir, por uma das razões aqui previstas. E contra essa decisão que nega seguimento a esse recurso, é que eu posso interpor o recurso de agravo. Olha aí o artigo 1030, inciso 1º, para vocês entenderem bem. Olha só. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá 1. Negar seguimento a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral. Ou então, a recurso extraordinário, e daí fala de recurso especial que não se aplica ao nosso caso, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Então, nessas hipóteses, pode aí a turma recursal recorrida negar seguimento ao recurso extraordinário. E daí abre a possibilidade de interposição do recurso de agravo, que inclusive, olha só, está previsto no parágrafo 2º aqui no processo civil comum. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno, nos termos do artigo 1021. Então, cuidado. Quando for questionado se cabe agravo no âmbito dos juizados, você precisa fazer essa diferenciação. Se for agravo de instrumento, incabível, porque não há possibilidade de recurso contra decisão interlocutória. Mas é cabível recurso de agravo, ou então agravo interno, nos termos do artigo 1030, inciso 1º do Código de Processo Civil, quando há negativa de seguimento de recurso extraordinário, tá bom? Então, muito cuidado com essa questão, certo? Muito bem, gente. Então, sobre recursos, era isso que eu tinha para falar com vocês. E na próxima aula, então, desenvolvemos outro tema, certo? Muito obrigado e até a próxima.